Os produtores de leite pressionam o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a fechar as portas do Brasil do leite que vem do Uruguai. Mas barrar essas importações do produto vai aumentar o preço do leite pago ao produtor aqui no país? A pergunta é de um artigo divulgado pelo CPEA. Confira a resposta. O artigo, assinado pelos pesquisadores Sérgio Dezen e Natália Grigol, do Exalc-CPEA, diz que não é simples responder sim ou não e apresenta dados para a discussão. Mesmo sendo o quinto maior produtor de leite do mundo, o Brasil é, por tradição, importador de lácteos, principalmente de leite em pó. Nos últimos 5 anos, a balança comercial acumulou saldo negativo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. As cotas de importação de leite em pó argentino se limitam a 3.600 toneladas ao mês. Ao contrário, as compras do Uruguai têm ficado maiores nos últimos anos, superando as da Argentina. Desde 2015, o Uruguai se tornou o principal fornecedor do produto ao Brasil. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil importou cerca de 86.500 toneladas de leite em pó. Do total, quase 55% vieram do Uruguai e 37% da Argentina. O artigo do CPEA destaca que o volume importado é 30,5% menor do que o registrado de janeiro a setembro do ano passado. A explicação para a queda é o enfraquecimento do consumo das famílias brasileiras. O estudo aponta que a participação das importações de lácteos sobre o total ofertado pelo país em 2017 deve ser menor do que os 5% registrados em 2016. Segundo o artigo, há problemas sérios a resolver, como a demanda enfraquecida por lácteos e a perda do poder de compra do consumidor. Outro problema é o aumento da produção de leite este ano, que também colabora para a queda dos preços ao produtor. Segundo o Índice de Captação de Leite do CPEA, a captação mensal nos principais estados produtores apresentou alta acumulada de 5,6% de janeiro a agosto. Na média, o índice está 7% maior do que no mesmo período do ano passado. A captação foi maior por 2 fatores: clima mais favorável e custo menor da alimentação das vacas em lactação. O artigo do CPEA diz ainda que o sobe e desce dos preços do leite acentua um fato característico da cadeia láctea, a de estar mais atrelada ao mercado interno. No setor de carnes, a característica é outra, já que o Brasil é exportador, o que contribui para enxugar estoques internos, gerando equilíbrio de preços. Os pesquisadores do CPEA comentam outro estudo ainda em andamento. Ele demonstra que a formação da cotação no mercado interno não é diretamente influenciada pelas importações. Por esse estudo, é possível dizer que suspender as importações do Uruguai não deve impulsionar, no curto prazo, as cotações do leite no campo. Mesmo diante dessa afirmação, os pesquisadores dizem que a ação do Ministério da Agricultura de barrar as importações não deixa de ser importante, pois reforça a pressão dos produtores de leite. O artigo do CPEA conclui que o fato de o Brasil importar lácteos pode não afetar diretamente o preço, mas mexe com a cadeia, que precisa ser debatida. O artigo do Centro de Pesquisas da Exalc chama a atenção para a necessidade de debates de diversas questões, como custo de produção e ausência de políticas públicas, e reforça que as importações de leite em pó evidenciam um problema maior. Os lácteos brasileiros não são tão competitivos quanto os importados, nem na qualidade, nem no preço. Para os pesquisadores, barrar as importações como estratégia pontual não resolve essas questões, além de ter implicações políticas e diplomáticas, já que o Uruguai é parceiro comercial no Mercosul. Estou aqui com o João Pedro, nosso comentarista, que já falou sobre esse assunto. Você concorda, né? Você abordou isso aqui. Não adianta parar de importar, porque é pouca coisa que importa, né? Não chega a 3% no total. A grande questão, Zé, nós temos o seguinte: quando você tem um produto que você não tem a válvula de escape da exportação, acontece isso. Aumentou um pouquinho a produção, o mercado está deprimido, a renda do brasileiro comprometida, endividamento muito alto das famílias brasileiras, desemprego, falta de renda,
cai o consumo. Pra você ter uma ideia, você tem 3 grandes vertentes para o leite para ser processado. Ou é mussarela, ou é leite em pó, ou é leite UHT, leite em caixinha. O ano passado tinha leite em caixinha a R$ 3,80. Hoje eu vi com propaganda R$ 2,10, R$ 2,20. Ou seja, essa indústria vai apertar quem? O produtor que fornece para ela, para ter um preço muito mais baixo para poder vender esses patamares de preço. O mercado está reprimido? Está. A renda brasileira está apertada? Está. Hoje, baixou a Selic de 8,25% para 7,5%. E pode ser que chegue até o fim do ano a 7% ao ano. E os bancos têm a coragem de cobrar isso ao mês. Ou seja, nós pagamos, além de estar endividado, paga uma taxa de juros absurda. Então, isso suga a renda do brasileiro. Então, os produtos que você não tem aval de escape, e você comentou bem ali no teu comentário ali, que o brasileiro, o nosso leite, nós temos baixa produtividade, 1.600 litros de média por vaca em lactação, e também a qualidade, que deixa a desejar. Se nós conseguíssemos melhorar a produtividade e conseguisse melhorar a qualidade, você teria, num momento desse, que você tem pouca coisa de excesso, talvez 1 bilhão e pouco de litros, para quem produz 32, 33 bilhões, isso poderia ser exportado, ou na forma de leite em pó, ou na forma de leite condensado, ou na forma de queijos, por que não? Mas, ou reforçar isso na merenda escolar. Também, aumentar o consumo. Aumentar, né, o consumo. Mas o programa de aquisição de alimentos está caindo ano após ano o valor que era previsto em orçamento. Por quê? Porque o dinheiro do Brasil vai tudo para outros fins e para esses aí, infelizmente, corta-se. Esse é um assunto, o CPE, no artigo do professor Sérgio Desen, me fugiu agora a companheira pesquisadora também. Acho que é Maria Ângela. Maria Ângela, chama bastante atenção para um problema muito sério, que o leite entra do Uruguai com preço melhor e com a qualidade que muitos dizem também. Quer dizer, o leite brasileiro não é competitivo com relação a isso. Essa questão precisa ser debatida. O Uruguai tem a vantagem, né, tem solos muito bons e ele consegue produzir, tem pastagens, tem leguminosas nativas lá, cornichão, trevos, etc., que ele consegue uma forragem de qualidade excepcional, ajuda a baixar o custo e produz 3 a 4 vezes mais por vaca do que o Brasil. A produção média do Uruguai é muito menor do que o nosso. É bem melhor, mas a produtividade deles por área é muito maior. Então, eles conseguem um custo menor e eles forneciam muito para a Venezuela. A Venezuela deu um calote na Conaprole, que é a cooperativa deles lá, de 65 milhões de dólares. Não sei como é que vocês estão brigando em cima disso. Então, esses produtos que eram com destino à Venezuela, hoje querem colocar no Brasil. E uma coisa que estavam fazendo uns anos atrás era importar leite em pó e reconstituir. Isso parece que o Ministério trancou, não está deixando que faça isso. Ou seja, é sacanagem. Rehidratar, né, aqui. Então, aí parece que nesse ponto eles seguraram. Mas entra queijo, entra leite em pó para uso em outras indústrias, tipo biscoitos, etc. É um leite. Isso. E para as indústrias é interessante comprar isso, porque ela compra com prazo para pagar até 6 meses. Então, ela pega um capital de giro a um custo muito mais barato do que ela fosse buscar no mercado financeiro brasileiro. Então, a gente tem que ver, por esse artigo do CPEA, que hoje a discussão do setor leiteiro, nós até transmitimos recentemente de Prata, Minas Gerais, o SOS Leite, as discussões giram muito mais em torno das importações do Uruguai bode expiatório do que de outros problemas. Então, a gente quer a opinião. Surgiu agora, foi criada a Abraleite, que é uma associação, surgiu de repente, tem poucos 2, 3 meses, poucos meses de criação. A gente quer saber a que veio essa associação que já, segundo informações, reúne 2.000 integrantes, sócios, membros. A gente quer saber isso, porque a discussão é outra, ou seja, como a gente diz no popular, o buraco é mais embaixo. E outra coisa, você tem que atuar em cima dos problemas que realmente impactam ao produtor, que fazem. Primeiro, ele tem que ter maior escala, ele tem que ter maior produtividade, atuar naquela vertente, genética, alimentação e manejo sanitário.
você tem muita coisa, tem que levar assistência técnica ao produtor, que infelizmente o pequeno não só está ausente para ele. No sul do Brasil ainda tem as cooperativas, algumas empresas fazem um trabalho de assistência, mas no Centro-Oeste com certeza é muito pouco.